Foi um vídeo no YouTube que me fez criar coragem de sair de uma profissão que eu não gostava mais de atuar, uma profissão que me deixava doente, que exigia muito esforço, que eu não via futuro, que eu tava simplesmente batendo num teto, assim, eu tava me sentindo sufocada naquela profissão. E através desse vídeo que eu consegui pensar, né, internalizar mais, refletir sobre muitas áreas da minha vida. Já conto qual que é o vídeo e o assunto e tudo mais. E, enfim, consegui mudar e iniciar numa profissão que eu realmente gostasse, trabalhasse com o que eu realmente gostasse, ter coragem para fazer algo novo. E esse vídeo foi um vídeo do Rafael Grata, não sei se vocês conhecem. Ele é um criador de conteúdo que fala sobre evolução pessoal e tudo mais. Não, e eu nem conhecia ele, eu nem conhecia o criador, eu só conheci ele justamente por conta desse vídeo. E apareceu do nada no meu YouTube, eu precisava mesmo daquele vídeo. E esse vídeo basicamente falava que a gente foi feito para criar. Só que ele se aprofundou um pouco mais. E ao longo do tempo, né, além desse vídeo, eu também tive mais curiosidade sobre esse assunto. Então eu estudei muito mais sobre comportamento humano, sobre essa questão de para que nós fomos feitos. Estudei bastante sobre neurociência também. Então hoje é um conhecimento que está bem consolidado na minha mente e que toda vez que eu preciso revisitá-lo, né, como é o caso de hoje, que eu tô tendo uma leve crise de falta de criatividade, é simplesmente normal, né? Todo mundo que cria passa por isso. Eu revisito esse arquivo que tá aqui na minha cabeça, sabe? E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, pra caso você precise dessa mensagem, desses conselhos e desses conceitos, eu quero que esse vídeo chegue nas pessoas certas, no momento certo, nas pessoas que precisam ouvir isso e que com certeza vão fazer bom proveito dessa mensagem e, enfim, conseguir melhorar a sua vida de alguma forma. Então vamos lá, o conceito central é que basicamente nós nascemos para criar. E isso é explicado desde a Bíblia até todos os arquivos que a gente tem na ciência. Na Bíblia, então, fica claro que nós somos co-criadores da nossa vida, da nossa realidade, de tudo ao nosso redor, porque nós somos a imagem e semelhança de Jesus, né, de Deus. Na ciência, isso se explica de uma forma um pouco mais complexa e técnica, mas pode ser resumida em um conceito que se chama neuroplasticidade, que é basicamente um fenômeno que acontece quando a gente faz coisas externas, coisas internas começam a mudar. O nosso cérebro começa a ficar diferente, começa a criar novas ligações neurais. Criando novas ligações neurais, ele passa a se comportar de uma forma diferente, a enviar comandos para o nosso corpo de uma forma diferente. Ou seja, quanto mais a gente cria coisas externamente, mais coisas se criam internamente. Por isso que muita gente fala sobre aquela questão de afirmações, de sentimentos, por que você não deve ficar falando coisas ruins sobre você, sobre a sua vida, como se você estivesse se praguejando, né? E isso é muito além do espiritual, porque as pessoas falam que a palavra tem poder, né? Aquilo que a gente escuta, principalmente no meio cristão ali e tudo mais. A palavra tem poder, você tá praguejando, coisas nesse sentido mais espiritual, mas isso também é científico. Quanto mais você fala, tudo que é externo, tudo que sai de você, tudo que você faz, tudo que você cria, também muda a química do seu cérebro. Então, basicamente, a gente veio de fábrica com essa configuração inicial, tanto no quesito espiritual, onde Deus nos criou de forma com que a gente pudesse co-criar com Ele, né, a nossa existência e tudo que a gente pudesse ter aqui nesse mundo, ter acesso e experienciar nesse mundo, quanto no quesito científico também. Porque quando a gente cria coisas novas, né, a gente estimula esse fazer por fora, né, a gente fala, a gente cria, a gente aprende algo novo, coisas externas, a gente pratica um esporte, a gente testa um hábito novo, aqui muda também. E é assim que a gente se constrói, é assim que a gente se faz como ser humano. Por isso que quando você vai na academia, por exemplo, você não suporta, é terrível. Mas se você vai 3 meses, você já começa a acostumar. Sabe por quê? Porque você começa a mandar comandos pro seu cérebro de que aquilo ali não é um perigo, não é um risco. O nosso cérebro sempre busca economizar o máximo de energia possível. Uma das leis que regem o universo é a lei do mínimo esforço viável. É uma lei que rege quase tudo no universo, na natureza, inclusive como o nosso cérebro se comporta. Então, a função dele é basicamente
ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço possível. Esse é o ideal que o nosso cérebro quer. Então tudo que a gente faz que saia da nossa zona de conforto, fazer um exercício novo, mudar de casa, mudar de profissão, pro nosso cérebro, isso assim é alerta problema, red flag total. Então assim, ele tenta te fazer não fazer isso. Por isso que você fica se sabotando, você fica, ai, mas será? Ai, que medo, ai, tô com mau pressentimento, ai, porque eu acho que não é pra mim, ai, e aí junta com crenças que a gente acha que não é capaz, crenças que às vezes nossos pais colocaram na nossa cabeça, de que a gente não é suficiente, que a gente não dá conta. A vida é complicada mesmo, então, quando a gente entende isso, né, e consegue aceitar isso, a gente começa a falar, beleza, o que eu posso fazer pra passar por esse processo, né? O que eu posso fazer para viver de uma forma um pouco mais legal, né? Apesar de difícil e apesar de terem altos e baixos, como que eu posso fazer para poder contornar essa situação e viver melhor? Porque não dá pra gente ficar parado. Ou você tá descendo, ou você tá subindo. Não existe inércia na vida. Enquanto você tá parado e não tá fazendo nada, por exemplo, se você ficar deitada na cama por uma semana, vão acontecer várias coisas, menos congelar o tempo. Provavelmente, se você não for ao banheiro, por exemplo, você vai desenvolver uma infecção de urina, você vai ficar fedida porque você não tomou banho, você vai ficar morrendo de fome, desidratada. Então, assim, é a lei natural da vida, você precisa evoluir sempre. Ou você evolui ou você regride, você não tem como estacionar, não tem como paralisar o tempo. E uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no Instagram, no TikTok, inclusive se você não me segue, segue lá, vou deixar os arrobas aqui, é principalmente que movimento cria oportunidades. E quando eu falo isso, não é só em relação a trabalho, a coisas materiais, é em relação a tudo. Em relação a relacionamentos, a autoconhecimento, a novas ideias que você tem só por você ter se movimentado ou por você ter feito alguma coisinha pra tentar chegar perto do seu objetivo. Então eu acredito muito que movimento cria oportunidade. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a gente foi feito pra criar. Então a mensagem que eu tenho pra te dar hoje é simplesmente essa. Você nasceu pra criar. E você criar, você se movimentar em busca de algo novo, de coisas que vão agregar na sua vida, de hábitos melhores, é basicamente você usufruindo do seu design natural. Você tá seguindo o caminho certo. Esse é o natural, não ficar parado. Esse é o fluxo, entendeu? É o fluxo, por mais que tenha esforço, que tenha desafios, esse é o fluxo certo. Você tá no caminho certo. Mesmo que, por exemplo, você pense, meu sonho é trabalhar com tal coisa, conquistar tal coisa, e aonde você tá agora, não parece que você vai chegar lá. Você tá indo mais pro outro lado, parece. Mas mesmo assim, mesmo você se movimentando para outro lado, entre aspas, pode ser que você tenha alguma ideia ou conheça alguma pessoa que te leve para cá. Então, assim, é muito mais provável, mesmo que você esteja indo pro lado oposto, do que você ficar parado no mesmo lugar. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Foi um vídeo curto, sem roteiro, só pra falar pra vocês como eu estou me sentindo hoje. Eu pensei em gravar esse vídeo justamente por conta desse sentimento que me pegou hoje, né, de falta de criatividade, ansiedade. E aí eu revisitei essa memória e esse sentimento de que, não, pera, tá tudo bem, às vezes eu só tô cansado, só preciso descansar, mas não vou me deixar abater por isso, vou fazer algumas outras coisas. Eu gosto muito de cozinhar, por exemplo. Vou cozinhar pra relaxar a cabeça, e fui cozinhar e tal, e aí já começou a ficar mais tranquilo e me veio a ideia, por exemplo, de gravar esse vídeo. E eu espero muito que chegue em quem precisa ouvir. Se você gostou desse vídeo, se essa mensagem tocou você de alguma forma, comenta aqui. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, ou conteúdos sobre marketing, negócios também, que é a minha área, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para o YouTube indicar os meus vídeos para você. Um beijo e até o próximo vídeo.